11, 25 e até o 27. Né? Vamos começar aqui, depois vamos para lá, né? Evangelho de João, né? Evangelho de João. A Cíntia fazendo um favor, né? Qual é o resultado, né, que nós temos de confiar naquele que venceu a morte física e espiritual em nosso favor, né? 11, do 25 a 20, 11, 25 a 27. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, essas são as palavras que o próprio Senhor Jesus disse para Marta no sepulcro, né? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que vive, que devia vir ao mundo. Então, aí ela disse assim, ela disse, ó Senhor, eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar, né? Mas Jesus disse não, eu digo para você que quem crê verá a glória de Deus, né? Então, ela estava achando que aquele momento era para o final de todas as coisas, e Jesus disse para ela, não, Marta, se você crê em mim, né? Você crê, eu vou dar uma prova para você que isso será realidade lá também, né? Então ele pegou e disse aquelas palavras, né? E você pode ver que o Senhor Jesus, ele disse aquelas palavras, ele falou assim, ó, eu nem precisava dizer isto, mas eu estou dizendo por causa de vocês, eu estou dizendo isso, né? Lázaro saia do sepulcro, e Lázaro saiu do sepulcro. Então, qual que é a confiança que nós temos, o resultado de confiar nele, né? Que ele é o quê? Aquele que nada pode vencê-lo, né? Ele foi aquele que venceu a morte física, é aquele que venceu e rompeu todo o laço da morte que nos aflige, né? E ele nos promete que no último dia ele vai nos ressuscitar. Então essa confiança que nós temos daquilo que ele fez por nós lá no Calvário, naquele que venceu a morte física e espiritual em seu favor. Quer dizer, ele venceu a morte física e venceu a morte espiritual. Quer dizer, nós vamos ressuscitar no último dia e não vamos passar pela morte espiritual, né? Qual que é a morte espiritual? A morte espiritual é padecer no inferno, né? Essa é a morte espiritual, né? Então o próprio Senhor mesmo, o evangelista Mateus, ele traz no capítulo 10, 28 de Mateus, dizendo assim, ó, não temais aquele que mata o corpo, né? Mas temais aquele que tem tanto poder contra o corpo e contra, né, a sua alma, o seu espírito. Então o que o diabo pode fazer contra a nossa vida é matar este corpo. Então isso que está acontecendo com os cristãos sendo degolados, na época de Nero, mortos por leões, isso que eles podem fazer, mas não podem, né, causar a morte espiritual para nós. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele venceu tanto a morte espiritual como a morte física. E o diabo ele só pode matar esse corpo, mas ele não pode tocar na nossa alma, né? Por quê? Porque Deus não permite isso. Então, nós temos essa confiança em Deus, de que o diabo não pode tocar em nós, ele só pode tocar nisso porque Deus permite, e o próprio Senhor Jesus, ele venceu tanto a morte física como a morte espiritual, ele deu esse exemplo para nós, por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias aqui na terra, né? Apareceu a mais de 500, né? E todos deram prova de que realmente era ele, né, que tem ressuscitado entre os mortos. Apareceu primeiro para os dois no caminho de Emaús, né? Apareceu primeiro para Marta, para Maria, apareceu para os dois caminhos de Emaús, depois apareceu para os 11, aí depois Tomé não tinha visto, apareceu para Tomé também, e depois a Bíblia diz que apareceu para mais de 500 pessoas. Então, nós temos um testemunho, né, vivo de que Cristo não é um conto de fada, né? É um fato, uma realidade de que Ele ressuscitou, que Ele não está entre mais os mortos. Por isso que nós temos que enfatizar o seguinte, irmãos, que aquele que pode interceder por nós, que a Bíblia diz que é o nosso advogado,
e que Ele é o nosso sumo sacerdote, porque Ele ressuscitou, Ele venceu, e Ele está à direita de Deus Pai. E o texto fala que Ele foi glorificado no céu, foi recebido no céu pelo ato que Ele fez na cruz do Calvário. Então, por isso que nós não podemos colocar, né, outra pessoa como intercessora ou intercessor nosso diante de Deus, porque não existe. Porque todos, a Bíblia diz que não passaram como Cristo passou. Só Cristo que ressuscitou, né? Passou pela morte. Agora todos aguardam, né, o último dia. Então nós temos um intercessor que é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Os outros não ressuscitaram, né? Os outros não têm esse papel. Então nós não temos um papel de medianeiro e nem medianeira diante de Deus. Somente Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele é o nosso advogado, que está diante de Deus, porque Ele passou por estes dois estágios, que é a morte física e a morte, venceu a morte espiritual. Então Ele é o vencedor. Então se nós recebemos Ele no nosso coração, então nós temos a vitória que Ele teve lá no Calvário, há quase 2000 anos atrás, né? Então qual que é a resposta que nós temos aqui? Qual é o resultado de confiar naquele que venceu a morte física e a morte espiritual no nosso favor? Qual que é o resultado? O resultado de Vida eterna. De ressurreição, de vida eterna. Resultado de que um dia, né, nós vamos viver com Ele, né? É nesse sentido. Agora o 8. Se pela fé você se tornar ovelha do bom pastor, o que lhe acontecerá com você? Né? O capítulo 10 que fala da ovelha, né, do bom pastor. Pode o Moniz sobre isso, por favor? As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Se nós somos ovelha do aprisco dele, o que nós vamos ter? Nós vamos ter vida eterna, né? Então, se nós temos essa confiança e essa fé, né? Se pela fé você tornar-se ovelha do bom pastor, o que vai acontecer? Nós vamos passar da morte para a vida, né? Então, é muito mais do que um pastor que nós vemos hoje, que cura a doença de uma ovelha, né? Ou que salva a ovelha, talvez, de um precipício, de alguma coisa. Não, ele nos salvou de algo terrível, que era a morte eterna. Então, seremos o quê? Teremos a vida com Ele, né? A vida eterna com Ele. É isso que pela fé vai acontecer conosco, né? Vamos ter a vida eterna com esse Jesus, né? Algo que sabemos que por nós mesmos não temos, né? Não podemos produzir vida eterna, né? E na verdade também não podemos produzir, né, salvação, arrependimento de ninguém, se não for por este Deus também, né? Então 9, você já recebeu Jesus Cristo pela fé, né? Então essa pergunta aqui, irmãos, ela fica mais pessoal, né? Você já recebeu Jesus pela fé através do convite de uma pessoa pedindo para que ele entre em sua vida e seja o seu Salvador, né? E seu Senhor. Confissão de fé, né? Isso é particular, né? Então todo esse estudo, a última pergunta, ela é particular, né? É pessoal de cada um, né? Então sobe um pouquinho, vamos fazer uma volta. Mais. Pode passar para o outro estudo, por favor. Então, ali nós vemos a necessidade de recebermos Jesus Cristo. Aqui vamos fazer a introdução desse, né? O 5 fala da nova vida. Então, quando você recebe Jesus Cristo, o que proporciona para nós? Uma nova vida. Então, é isso que é a realidade espiritual de cada um de nós, né? Então, esse é o básico do básico do discipulado que nós vamos dar para uma pessoa, né? Então, quando a provisão, a necessidade de receber, e agora está falando da nova vida. É o presente que um curso ajudará a descobrir os fatos da palavra de Deus, os fatos dos quais você precisa para viver uma vida toda na sua plenitude,
E por este estudo você ganhará maior discernimento da mente de Deus, terá melhor conhecimento da sua vontade e aprenderá mais sobre o plano divino para a sua vida. Para responder às questões que seguem, procure as referências do Evangelho de João e pense que significam os versículos lidos. Então preencha os espaços em branco de suas próprias palavras ou faça um círculo ao redor da letra que você julga conter a resposta certa. Ore a Deus pedindo que ajude em orientação. Use somente as referências indicadas e deixe que o próprio Deus lhe ensine a sua palavra. Né? Então aqui a nova vida, para que foi escrito o Evangelho de João 20:31, né? Diferente à nova vida. Estes, porém, foram escritos. Estes, porém, foram escritos, registrados, para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Então, qual que é a resposta que nós colocaremos aqui? Né? Com suas próprias palavras. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então, toda a vida espiritual, né, nós estamos falando aqui da vida, toda a vida espiritual ela está relacionada nisso. Né? A partir do momento que nós deixarmos de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acabou tudo. Né? Então, a vida, ela é vida por causa do Filho. Então, a partir do momento que nós não cremos que o Filho está mais em nós, vou colocar uma coisa para vocês, irmãos. Nós temos uma mania de ser muito julgadores. Né? E tem uma mania de falar muito assim, ele é incrédulo e eu creio. Né? Nós estamos falando de incredulidade de crer. Né? Então, se não cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então, somos incrédulos. Mas nós temos que entender que quando a Bíblia fala de incrédulo, a Bíblia não está falando de incrédulo, de ímpio. Porque ímpio já é ímpio. Né? Então, o que é ímpio? O ímpio é aquilo que está dentro. Então, é o que está fora. Então, é o que está dentro. E o injusto é o que está fora. Então nós temos que falar assim, ele é incrédulo. E eu creio. Ele é incrédulo. Não. O incrédulo, no que a Bíblia fala de incrédulo, o incrédulo é aquele que conhece e não crê. Muitos de nós que estão dentro da igreja é incrédulo. Porque não acredita que talvez o pastor tenha a palavra de Deus, não acredita que Deus pode estar movendo dentro da igreja. Esse é o incrédulo. O incrédulo não é o que está lá fora, o incrédulo está aqui dentro. O incrédulo é que está vivendo este ambiente do Evangelho e não crê. Não entrou no coração. Não entrou, então é incrédulo, ele não acredita. Então é incrédulo. Ele sabe, conhece, não é um ímpio que vive lá fora, é o que está aqui dentro. Isso nós temos que entender. Então essa palavra é muito forte. Para que foi escrito? Então, para que todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se eu não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acabou tudo. Então como uma pessoa, ela fala que ela não crê? Ela fala que não crê quando ela conhece. Eu conheço, mas eu não creio. Não é aquele que está lá fora. Aquele, rapaz, eu não parei para pensar nisso, hein? Então, a minha salvação está relacionada a Jesus Cristo? Né? É como Pedro disse. Pedro afirma na sua palavra. Não há nenhum outro nome dado aos homens no qual devemos ser salvos. Né? Pedro mesmo disse, antes disso, Pedro disse assim, para onde nós vamos, se só o Senhor que tem palavra de vida eterna? Né? E o próprio Senhor Jesus mesmo disse, vocês testificam que a palavra, Jesus está falando de incrédulo, vocês testificam que a palavra de Deus fala ao meu respeito, né? Fala ao respeito do Filho de Deus, e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna? Jesus está chamando eles de incrédulos. Então, eles eram quem? Eram conhecedores da palavra de Deus. E eram incrédulos. Então, incrédulo não é aquele que está lá fora. Incrédulo é aquele que está aqui dentro da igreja. Então, coloque isso no seu coração. Né? Então, o nosso coração não pode ter incredulidade. Nós temos que crer. Né? Nós temos que crer que pode vir um irmãozinho aqui, do mais simplesinho, aqui na frente. Ele falar, nós temos que crer que Deus está usando a vida dele.
E Deus está falando através dele. Não é uma pessoa que, o senhor Walter levantou lá. Vou prestar atenção, porque ele é um homem de Deus. Estuda a palavra de Deus, ora muito. Então, quando ele falar, Deus falando na boca dele. Né? Aí, quando levantam lá, todo amarrotadinho. Então, irmãos, aí... Né? Não foi isso que o pastor Cláudio um dia disse aqui para nós, aqui, uma vez aqui? Disse que um irmão levantou e foi embora para fora da igreja porque não queria ouvir a mensagem que ele estava falando. Aí o pastor chegou e perguntou: por que você não quer ouvir que está falando? Pastor, porque eu não... você não acredita que Deus pode usar a vida dele? Então, eu não quero dentro da igreja. Até um burro pode falar? Então, até as pedras podem falar? Então, se Deus mandar? Então, nós somos chamados para ser o quê? Nós somos chamados para crer e acreditar. Então, uma diferença que eu quero colocar para vocês é assim: o incrédulo não está lá fora. O incrédulo é dentro da igreja. Né? Então, quando, tipo assim, vamos dar um exemplo. O pastor lança um desafio. Pastor, eu não creio que isso pode dar certo. Não creio. É o que do exército até, pastor? Então, dentro da igreja, não é fora da igreja. É o que está ali dentro. Incrédulo. Então, o incrédulo não está lá fora, o incrédulo está aqui dentro. Então, aquele que fica perto de tropeço, aquele que não é incrédulo. Então, eu também tinha essa mentalidade, que o incrédulo era lá fora. Isso é incrédulo. Por isso que eles vão atrás de mato-suri, vão atrás de prostrar, atrás de coisa. Não, eles não são incrédulos, eles são ímpios e pagãos. Não conhece. Não conhece a palavra de Deus. Agora, o incrédulo está dentro da igreja. O incrédulo ouviu a palavra, mas não gerou nada no coração. Isso. Então, eu tinha essa visão também, que o incrédulo era lá fora, não o incrédulo aqui dentro. Então, o incrédulo que conhece e não quer. Esse é o incrédulo. Né? E o 2, o que é vida eterna? 17:13, irmão. Agora, o Eric vai lá. Ordem profética. 17:13, né? E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, aqui há A, B e C, né? Então, a vida eterna está relacionada aqui: a batizar-se, a viver uma vida correta, é conhecer pessoalmente a Deus e a Jesus Cristo. Qual que é a das três? Sim. Né? Então, na verdade, assim, tudo faz parte, né? Tudo faz parte, mas qual que é a correta? Né? A batizar não está errada, a viver uma vida correta também não está errada, né? Mas o que é a vida eterna? A vida eterna está relacionado a quê? A conhecer pessoalmente a Deus e a Jesus Cristo. Pode ser que tem pessoas que têm vida correta, mas não têm vida eterna. Pode ser pessoas que batizaram, mas não têm vida eterna. Né? A vida eterna, irmãos, aqui eu enfatizo para vocês sempre. A vida eterna, ela está relacionada a 1 João 5, versículo 12. Né? Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Então, vida eterna, em palavras bem assim para a gente aprender, assim, vida eterna é eu expressar Jesus Cristo. Aí eu tenho vida eterna. Se eu não expressar Jesus Cristo, né, eu não tenho vida eterna. Então, a vida eterna está relacionada nisso. Né? Não é frequentar culto. Eu frequento todos os cultos. Tudo, olha, o pastor falou para mim, estou lá. Então eu não sou salvo, eu tenho vida eterna. Não. Vida eterna é expressar o Filho de Deus. Então, por isso que Jesus disse: eu não quero vir a mim para ter vida eterna. Então, a vida eterna está relacionada a quem? Uma pessoa. Né? E essa pessoa tem que estar onde? Não fora de nós. Essa pessoa tem que estar dentro de nós. Então, nós temos que viver, irmãos, como uma canção que eu sempre ouço no carro do Joãozinho. Né? A canção que fala assim, ele nasceu por amor, ele viveu por amor, ele ensinou amor e morreu por amor. Isso é Jesus Cristo. Então, ele nasceu por amor, viveu por amor, ensinou o amor e morreu por amor. Então, se nós não vivemos isso que Jesus viveu, as pegadas de Jesus, não temos vida eterna. Né? Então, porque a vida eterna está no Filho dele. E ele deu um pouquinho para cada um de nós. Então, como eu acho que foi a Bernice que leu o texto agora, que Jesus disse: eu e o Pai somos um. E o João 17 diz também que, não se me engano, João 17, mas na verdade João
em outro versículo diz assim, eu e o Pai veremos até a ti e faremos morada. Né? Então, essa é a coisa do texto, né? Então, vamos somente o 3 agora, né? Onde encontramos a verdade acerca de Jesus? E 5:39 para seguir. Onde encontramos a verdade acerca de Jesus? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, A, B e C. Em jornais e revistas religiosas, naquilo que o povo diz a respeito da religião, ou na Bíblia e na Palavra de Deus, né? Então, nós sabemos que, na verdade, daqui não precisa pensar muito, que sabemos que é a C. De outra maneira, irmãos, assim, bem assim colocada na nossa frente, se não for a Bíblia. A Bíblia é algo que nós precisamos conhecer a Deus, e a Bíblia é algo que Deus pode falar conosco. Muitas vezes nós queremos que um irmão venha falar conosco, né? Eu quero que Deus use uma irmã, né? Senhor, usa um irmão neste dia que o meu coração está aflito. Senhor, por favor. Aí Deus, não vem ninguém falar com você. Deus não gosta de mim. Não vou vir nessa igreja não, porque Deus não está nessa igreja. Irmãos, a palavra de Deus está aqui na sua frente. Isso que nós temos que entender. Nós temos para ser bebezinho na fé, né? Deus fala acerca da sua palavra. Você pode ver, Jesus, ele não falou assim, Pai, quando ele estava sendo tentado, vamos encerrar aqui, Jesus quando estava tentado nos 40 dias lá no deserto, ele disse assim, Pai, o que o Senhor me diz a respeito disso? Ele falou, não, assim diz na palavra de Deus, não prostrará e não adorarás, né? Assim diz na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem. Jesus citou a palavra de Deus, aí o diabo foi copiar, né? Citou o Salmo 91, versículos, acho que 8 e 9, 7 e 8, e aí citou a palavra de Deus, mas citou errado. Citou errado, por quê? Porque ele precisa do quê? Ele não tem o discernimento daquilo que só Deus tem, né? Então ele citou errado. Então aí Jesus já carcou a palavra de Deus em cima dele, né? Ele citou a palavra de Deus, Deus citou. Isso, irmãos, é um exemplo para nós. Ai, pastor, mas ele abriu a Bíblia, ele achou um texto da palavra de Deus e eu tenho que fazer. Irmão, mas é correto diante de Deus, os princípios de Deus que você vai fazer? Não, pastor, mas ele abriu a Bíblia, ele leu o texto da palavra de Deus para mim. Mas, irmãos, a macumba fala de Jesus, a maçonaria fala de Jesus, né? E não é de Jesus.